Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Hoje estamos aí para mais um dia de Manhã com Deus, dia 18 de setembro de 2025. Gratidão a Deus por esta manhã, gratidão ao Senhor pela misericórdia dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Perdoe alguns barulhos, vai ter barulho de passarinho, vai ter barulho de gente, vai ter às vezes barulho de moto. Perdoe o barulho, mas que nós possamos estar atento à voz do Espírito Santo do Senhor que tem falado conosco todos os dias. Jesus está voltando e nós temos que estar atento a tudo que papai tem falado. Quem vos fala nesta manhã é tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira, e estamos aí para mais um dia de Manhã com Deus, mais um dia de palavra e de oração. Que Deus abençoe cada inscrito, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês que tem me ajudado compartilhando esta obra, que tem ajudado com que esta obra vá adiante, porque ela não é minha, ela é de papai. Amém? E nesta manhã de quinta-feira o Senhor me trouxe essa palavra em Levítico capítulo 18, versículo 3 e o 4. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Que diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante esta palavra, Senhor, eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer por esta manhã com Deus, por esta, meu Pai amado, misericórdia que o Senhor nos deu, meu Pai, mais um dia de fôlego de vida. E sejamos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem segurado nas nossas mãos. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, nos guiou, nos livrou, nos defendeu. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava acampando sobre a nossa vida, porque o Senhor é um Deus que nos guarda 24 horas. Obrigado, Senhor, por acordar, olha, escutar o canto dos pássaros, escutar, meu Pai amado, a tua natureza, ver o sol, meu Pai amado, brilhando. Obrigado, meu Pai. Quantas pessoas não acordaram, quantas pessoas, meu Pai, não tiveram prazer de ouvir um canto, que não tiveram prazer, meu Pai, de ver o céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Então que nós possamos ser gratos a tudo que o Senhor faz sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo. A esposa agradece pelo esposo. Senhor, muito obrigado pelos nossos netos, pela nossa família, pela nossa parentela. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos amigos, pela família virtual que o Senhor nos deu. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo nesta manhã. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto na beleza da tua santidade. Muito obrigado por ser conosco. Muito obrigado pela tua misericórdia. Nós estamos aqui. Muito obrigado, Pai. A palavra é gratidão eterna. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor hoje nos traz a memória em Levítico, onde ele diz para aquele povo que ele tirou com mãos fortes, que ele tirou com o teu poder da terra da escravidão. Deus, ele fez uma promessa com Abraão. Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Aleluia. Quando ele disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor é aquele que trabalha com aliança. O Senhor é aquele que trabalha com promessa e cumpre. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor Deus disse para Abraão que daria para a tua descendência uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão foi um homem que ele obedeceu à voz de Deus.
E todo aquele que obedece os mandamentos do Senhor, todo aquele que faz a vontade do Senhor é bem-vindo nesta terra. É bem-vinda, é bem-aventurado, é bem-aventurada. Porque nós temos que seguir leis. Mas eu não estou no Velho Testamento, mas eu quero te dizer, nós temos que seguir estatutos. Não deixa de ser um tipo de lei. Nós estamos no tempo da graça. Antigamente, quando a mulher era pega em adultério, ela era apedrejada. Hoje, se você pensar, você já adulterou. Então, não pensa que Deus mudou, que Jesus veio para abolir o que o Senhor veio. Jesus veio para cumprir a lei. E Deus tinha deixado estatutos para aquele povo, porque Deus conhece a mim, Deus conhece você, Deus sabe o profundo do nosso coração. Ele sabe o que nós planejamos, o que ainda vai sair da nossa boca, o Senhor já sabe. E o Senhor estava dizendo para aquele povo, o Senhor deixou dito para Moisés, para falar para os israelitas. Sempre o Senhor chamou aquele povo para o arrependimento. Sempre o Senhor tentou chamar aquele povo para Ele. Sempre o Senhor ali tentando ajuntar aquele povo, porque era o povo dele, um povo amado dele. Mas o povo sempre prendia para as coisas que não prestavam, para o pecado. E hoje não é diferente. Vamos dizer assim, não, nossa, mas a irmã Paula Ferreira está lendo no Velho Testamento. Vamos dizer que hoje não é diferente. A terra está cheia de sodomita. As práticas do passado continuam da mesma forma. O Senhor alertou aquele povo que ia levar eles para aquela terra, porque teve uma fome. Teve uma fome aonde estava Jacó, que o nome mudou para Israel. E aquele povo, estou resumindo a história, José mandou levar toda a sua família para o Egito. Mas o Senhor tinha falado com Abraão, a tua família, a tua parentela vai para lá. Mas eu vou trazer, foi promessa do Senhor que Ele ia trazer de volta para a terra de Canaã. E naquela terra, estava uma terra horrenda, fazendo tudo aos olhos do Senhor. Então, quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. E quando o Senhor tirou com tuas mãos fortes, que todos conhecem a palavra, e é uma das passagens que eu mais amo, sobre a passagem do Mar Vermelho, sobre a passagem de Moisés ali, enviando aquele povo. Eu falo que é uma passagem assim que ela mexe com a gente, porque é algo sobrenatural. O mar se abrir e aquele povo passar em terra seca, mas sempre as pessoas, por causa do pecado da carne, sempre prendeu para fazer as coisas da carne. Então, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não ficarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos prender para o pecado, para as coisas da carne, e o Senhor não se agrada. E quando o Senhor deu aqui para Moisés falar com os israelitas que Ele era o Senhor Deus, o Deus daquele povo, e Ele é o mesmo Deus que hoje fala comigo e com você. E Ele dizia, não sigam os costumes do povo do Egito. E hoje o Senhor diz para mim e para você, não siga os costumes do povo do mundo, porque um dia nós fomos de lá. Um dia o Senhor permitiu. Quantas pessoas nasceram no berço cristão, mas quantas pessoas não nasceram como eu não nasci? Mas nós não temos que continuar com a mesma prática que nós fazíamos antes. E o Senhor estava alertando aquele povo, porque o Senhor já sabia. Então, quando há de acontecer alguma coisa, o Senhor vai alertar antes. Tanto que na terra prometida só entrou Josué e Calebe. Mas o Senhor alertou, porque o Senhor não é injusto. O Senhor é justo, e antes que aconteça algo, Ele vai alertar a mim, Ele vai alertar você. E Ele falou para aquele povo, não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem o costume do povo de Canaã, porque aquele povo era obstinado a pecar. Aquele povo era uma idolatria. Aquele povo vivia na orgia, vivia nas práticas mundanas, vivia nas práticas onde o Senhor abomina.
E como o Senhor sabia que aquele povo era daquela maneira, adorando a outros deuses que não era o Deus, o grande eu sou, o todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, então o Senhor já estava alertando aquele povo. Não caiam na tentação, e hoje o Senhor está alertando eu e você. Não caiam na tentação do mundo, não caiam no que os seus olhos estão vendo, porque Satanás está mais feroz do que tudo, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a tua igreja, e o inimigo está se levantando com todas as armas para tentar destruir a minha vida e destruir a tua vida. Então que nesta manhã você entenda que o Senhor está dizendo aqui em Levítico, Ele está mandando dizer para mim e para você hoje: não façam as velhas práticas, porque o Senhor já te tirou do lamaçal do pecado, o Senhor te limpou, o Senhor te blindou com o Espírito Santo de Deus. Então quem habita em você é o Espírito Santo, mas para Ele habitar, porque Ele não vai habitar numa casa suja, numa casa imunda, você tem que estar na presença, você tem que estar consagrando o teu corpo e a tua vida, porque nada é teu, tudo é do Senhor. Mas aí quando acontece algo, a gente quer culpar Deus. Ele avisa antes, como Ele avisou esse povo que não entrou na terra por causa da desobediência. Ele diz: não, porque eu estou levando vocês para lá, mas não vivam de acordo com as leis desse povo. Aquele povo tinha uma lei, um decreto, e eram coisas erradas. Eles tinham relações sexuais com quem não era para ter. Eles faziam coisas abomináveis, horríveis. Era relação com animal, era homem com homem, mulher com mulher, e o Senhor abomina. E a palavra dele, não sou eu não estou aqui, eu não sou homofóbica, não é isso. Eu estou pregando a palavra que está dentro da Bíblia, e o Senhor, Ele abomina. E Ele dizia: pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor. E hoje o Senhor está dizendo: obedeça e guarda tudo que eu deixei para vocês, os estatutos. Eu sou o Senhor, Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E fora dele não há outro Deus, fora dele não há outro estatuto, fora dele não há outro mandamento, fora dele não há outro Deus. Ele é o grande eu sou, o Deus todo-poderoso, aquele que nós vamos prestar conta da nossa alma diante dele. Há um memorial no céu nos esperando. Há um telão que vai aparecer diante de nós para tentarmos justificar diante dele naquele dia. E ele vai dizer: eu enviei pessoas para pregar, eu enviei pessoas para dizer o que era errado, o que era correto. Eu falei claramente com A, com B, com C. Então que nós não venhamos entrar em juízo com Deus. Que nesta manhã nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor, as ordenanças dele, guardar os teus mandamentos, para que nós possamos viver. Porque aquele que faz deleitando a vontade da tua carne, aquele que faz o que é contrário à vontade do Senhor, não vive muito. Não vive. Nós temos que entender que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E nós temos que matar nosso eu todos os dias. Paula Ferreira, você não tem pecado? Quem não tem, atira a primeira pedra. Não estou aqui para tirar pedra em ninguém. Eu só estou dizendo que o Senhor deixou para nós estatutos, leis, ordenança, para que nós venhamos obedecer à vontade dele. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer naquele que obedece e observa os teus estatutos, os teus mandamentos. E nesta manhã Ele chama a minha atenção e a sua atenção. É uma palavra de exortação, e eu não posso deixar de falar, porque papai é quem manda. Ei, não façam as velhas práticas. Não volte para o mundanismo. Não volte para o que você fazia antes, porque Ele está te vendo, Ele está olhando, está alertando. Ei, obedeça ao Senhor nesta manhã. Obedeça a voz do Espírito Santo, que já tem falado para mim e para você. Olha, toma cuidado, conserta. Conserta, ó igreja.
conserta para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós não sabemos quando é que nós vamos encontrar com Ele, mas sabemos que um dia, e esse dia está próximo, nós vamos ter um encontro real com o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aleluias! Que nós possamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração como um alerta. Que nós não venhamos seguir costumes que vão nos tirar da presença de Deus. Não há outro Deus nessa terra a não ser o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Então não siga outro Deus que não possa fazer nada por você a não ser o Senhor. Siga os mandamentos. E o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você tropeçou no primeiro, tropeça em todos. Se você não ama a Deus que você vê, como que você vai amar ao próximo? Mas nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu me amo, eu quero o melhor para mim, para o meu corpo, para a minha vida. Assim eu vou conseguir amar o próximo. E vou amar a Deus. O amor está se esfriando por causa da iniquidade que está na terra. Mas o Senhor ainda tem obra, o Senhor ainda está alertando. Enquanto nós estamos vivos, nós não fechamos o olho, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor. Hoje eu tive aqui, o canto do pássaro me ajudando a pregar a palavra do Senhor, coisa linda, coisa gostosa. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Eu não estou aqui para bater em ninguém, até porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu só trouxe o que o Senhor queria trazer para a igreja na terra. Isso serve para mim também. Que nós possamos não fazer os costumes como aquele povo. Deus enviou Moisés para dizer para aquele povo: não faça o costume do povo de Canaã e nem do povo do Egito. E hoje o Senhor diz: não faça como os povos do mundo, como o povo que não serve a Ele, mas faça a vontade de papai. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que o Senhor faça resplandecer sobre mim o sol da justiça. Eu volto às 19 horas, se assim o Pai permitir, com a oração da noite, quebra de maldição. Vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. Estarei orando por tudo em cima do Salmos 91, baseado no Salmos 91. E nós estamos aí para clamar aquele que pode todas as coisas, aquele que pode nos livrar, nos guardar e nos defender. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu dia e que nós possamos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ele. Beijo grande, um abraço carinhoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.